Nós estamos de volta na entrevista com o presidente da Fiat e também da Anfávia, Cledorvino Bellini. Eu queria agora perguntar a você sobre responsabilidade social. A Fiat também é uma empresa que tem programas de responsabilidade social, entende que a vida ao seu redor, o mundo ao seu redor, não deve ser estabelecido pelo limite do seu lucro e do seu resultado. Exato. Quais são os principais programas que a Fiat adota no plano da responsabilidade social? Nós temos vários programas, mas o mais importante é o Árvore da Vida. O Árvore da Vida é um programa feito junto ao Jardim Teresópolis, que é uma comunidade ali próxima da Fiat, em Betim, Minas Gerais. Exato. E esse programa ele é muito abrangente. Ele vai desde pegar todas as crianças quando saem da escola e dar formação complementar, treinamento, esportes, lazer, de forma a tirar as crianças da zona de risco. Dentro também desse programa tem a questão das cooperativas, onde treinadas pessoas para fazer artesanato, para fazer produtos e dar autossuficiência. O objetivo desse programa ele é chegar em 2014, 2015, que ele seja autossustentável, ou seja, que naturalmente aquela comunidade seja erradicada ao analfabetismo, melhore as condições de vida, todas as crianças na escola, com rendimento escolar, e dali mesmo nós também tiramos e treinamos pessoas para a nossa rede de concessionárias. Então é um programa muito abrangente, completo, é um grande sucesso em Minas Gerais. Bom, e é um bom exemplo até para ser reproduzido gradualmente em outras regiões do país. Bellini, para finalizar, agora volta o chapéu da Anfávia. Qual é a expectativa deste ano? Quer dizer, a Anfávia deve ter um volume de venda estimado de veículos e quanto percentualmente em relação a 2009, fazendo a projeção para dezembro de 2010? Veja, esse ano aqui até agora o mercado reagiu bem, o mercado tinha os incentivos ainda do IPI no primeiro trimestre, e se nós considerarmos de janeiro a maio, nós crescemos 15%, mas na média do ano nossa estimativa é que vamos crescer 8%, porque o segundo semestre do ano passado também já foi elevado, foi um volume mais elevado, que chegaria entre automóveis, caminhões, ônibus e utilitários a cerca de 3 milhões e 400 mil unidades de mercado interno. De novos veículos? De novos veículos, exatamente. Agora, não é preocupante com esse número a dificuldade de infraestrutura, seja urbana, seja rural, estradas vicinais, não há um acompanhamento, eu não vejo uma melhoria da infraestrutura qualitativa e também de segurança versus o aumento expressivo. Não estou falando só desse ano, não. Estou falando dos últimos 3, 4 anos na venda de automóveis. A indústria não fica preocupando? Veja, é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, com relação à mobilidade. Porém, nós temos que levar em consideração que o Brasil tem hoje um automóvel para cada 7 habitantes. E se você considera qualquer país da Europa, tem um automóvel para cada 2 habitantes. E você não tem esses problemas de trânsito que nós temos aqui. Em algumas cidades pode ter. Lá os governos planejam, né? E fazem. O que acontece é justamente a infraestrutura que deve ser melhorada no nosso país. E medidas que possam ajudar ao trânsito. Isso a Anfávia está se organizando justamente para poder ajudar nos debates dessas questões, de forma a facilitar, a melhorar as condições de trânsito nas principais cidades. E é uma contribuição, e é importante, principalmente para planejar a médio e longo prazo, seja a nível de governo federal, com as estradas, com as rodovias federais, que a meu ver devia privatizar todas, indistintamente, sem menor medo, sem menor hesitação, evidentemente com critérios, com agências reguladoras para fiscalizar e acompanhar, até para evitar que o custo do pedágio seja distorsivo e que as contrapartidas sejam realmente aplicadas. E os governos estaduais da mesma forma. E nos municípios, principalmente nas metrópoles, uma ação de planejamento e também de infraestrutura. Do jeito que está, imagina, hoje com 7 já está assim, imagina a hora que chegar com 5, 4 e até o nível de primeiro mundo, que é um automóvel para cada 2 habitantes. Quer dizer, não vamos ter condição de andar. Realmente. Mas nós temos o Brasil inteiro para vender também, não é só em São Paulo. Veja que São Paulo já atingiu um automóvel para cada 2 habitantes. Aqui já temos esse índice. São Paulo já temos São Paulo já tem um nível europeu. Bom, é só sair na rua e ver, você não anda. Exatamente. Agora é a questão da infraestrutura. Mas você tem ainda todo o Brasil para
uma distribuição para poder vender. É fato, mas o alerta fica aqui, aliás, o alerta da Anfávia também, os governos municipais, estaduais e o próprio governo federal têm que ter um olhar de planejamento e de execução de programas, sobretudo utilizando a privatização de sistemas para evitar um caos ao longo dos próximos 5 ou 10 anos. Exatamente. Bellini, muito obrigado pela sua presença, mas eu tenho um presente para você. Opa! Para te homenagear, você que... O Bellini já viajava muito, agora, você vê a sua esposa vez ou outra ou só por e-mail? De vez em quando, mas por e-mail. Então agora eu vou te dar um presente que você pode falar mais com a sua esposa, com os seus filhos. Você vai ganhar aqui da Nextel um BlackBerry Curve, que aqui você vai poder falar com ela pelo rádio, vai conseguir falar pelo celular, pode mandar mensagens, pode até mandar fotografia e dizer, olha, eu estou aqui ainda, viu? Esse sou eu. E fazer uma conexão direta com ela pelo rádio. É um instrumento útil, positivo, principalmente para pessoas como você, que viajam muito e se deslocam bastante. Então, um presente para você, para homenagear a sua mobilidade, a sua capacidade de se deslocar muito obrigado. Tantas vezes, seja no Brasil, seja no exterior. Muito obrigado, realmente vai ser muito útil. Bellini, muito obrigado. Boa sorte, sucesso à frente da Fiat também. Muito obrigado, sucesso para você também. Obrigado, Bellini. Um grande abraço. E você, obrigado pela sua audiência. Show Business volta na próxima semana, no mesmo horário, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Ótima noite, ótima semana para você. Tchau.